Trevas
Especial para nós, porque nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor, estamos aqui porque Ele assim quis, assim Ele permitiu para que nós estivéssemos, para que nós pudéssemos falar do amor dEle, para que nós pudéssemos buscar a presença dEle. Então, antes de iniciar aqui a palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus nos conduza, para que o Espírito Santo de Deus ministre aos nossos corações, para que o Espírito Santo de Deus te visite aí aonde você estiver, em nome de Jesus, e te traga renovo, te traga fortalecimento, te traga transformação nesse tempo para a glória de Jesus. Amém? Você que pode, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, agradecemos a Ti pelo dia de hoje, agradecemos a Ti pelo fôlego de vida, ó Pai, pelo ar que respiramos, agradecemos a Ti, ó Pai, por ter nos tirado de um charco de lodo, do lamaçal do pecado, ó Pai, por ter trocado as nossas vestes, por nos chamar, ó Deus, de filhos. Agradecemos a Ti, Senhor, pela nossa saúde, agradecemos a Ti pela nossa família, agradecemos a Ti pela nossa salvação, ó Pai, que Teu Filho Jesus nos proporcionou. Agradecemos a Ti pelo dia de hoje, por este culto, ó Pai. Agradecemos a Ti por esta equipe que está aqui, Senhor, nos auxiliando. Agradecemos a Ti por cada vida que está, Senhor, nos assistindo nesta hora, que está cultuando ao Senhor conosco neste momento, ó Pai. Agradecemos a Ti pelos nossos vizinhos, agradecemos a Ti, ó Pai,
pelo estado de São Paulo, agradecemos a Ti pela nação brasileira ao qual nós pertencemos, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, usa a minha vida, que eu seja um instrumento do Senhor para falar aquilo que não esteja no meu coração, mas aquilo que está no coração do Pai, pois eu tenho certeza que há pessoas sedentas para ouvir a voz do Senhor, pessoas que talvez estejam até desesperançadas, pessoas que estejam até distantes da casa do Pai, mas eu creio que nesta noite a Tua palavra vai penetrar no coração e vai até a divisão da alma e tudo aquilo que era contrário, para que essa pessoa ouvisse a voz do Senhor, para que essa pessoa estivesse na presença do Senhor, possa ser esmiuçado no nome de Jesus, e que todo o coração seja quebrantado, e que a presença do Senhor possa trazer um renovo àquele que nos ouve nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos, para a glória de Jesus. Amém. E graças a Deus. Essa é uma noite também muito especial, porque nós já temos algumas pessoas que estão nos assistindo desde os primeiros cultos online que nós começamos a transmitir. Nós temos a Tamires de Porto Feliz, talvez ela esteja nos assistindo nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida, Tamires, em nome de Jesus. Nós temos o Maurício, que todas as semanas tem nos assistido, participado conosco, inclusive hoje é aniversário dele. Que Deus te abençoe, Maurício, em nome de Jesus. O meu irmão Edivaldo, que também todas as semanas está acompanhando este nosso culto. Temos também irmãos lá de Iracemápolis, o Ed Carlos, a Cida. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E há tantos outros que têm a cada domingo cultuado a Deus, adorado ao Senhor nas suas casas, através deste culto online. Que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa, em nome de Jesus. E eu gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Uma palavra do Senhor muito poderosa para os nossos corações e muito pertinente aos dias atuais. A partir do versículo de número 19, diz assim: Não os acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam para roubar, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam, porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Que palavra poderosa para nós. Eu gostaria de começar perguntando para você: onde está o teu coração? Neste momento, nesses dias, onde tem estado o seu coração? Muitas vezes o nosso coração, ele é movido, ele é contido pelos acontecimentos do nosso dia a dia. E muitas vezes o nosso coração, ele sai do propósito ao qual ele deve estar, e ele então fica alojado num determinado local que é nocivo a nós, num local que nos atrapalha, num local onde não é para que ele esteja. Então, essa pergunta, embora para alguns aparentemente até é fácil de se responder, mas ela se torna intrigante mediante aquilo que nós temos passado, porque há um lugar específico para que o nosso coração esteja, há um lugar específico para que o nosso coração esteja localizado. E quando eu falo do nosso coração estar em um determinado local, não é simplesmente numa região geográfica, mas também num estado emocional, num estado espiritual. Isso é muito importante para nós, porque nós sabemos que quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da alma, ela está falando da nossa pessoa, ela está falando da nossa personalidade, porque nós sabemos que nós somos um ser tricotômico, ou seja, nós somos um ser espiritual que possuímos uma alma e habitamos em um corpo.
E quando se fala de coração, se fala de alma. Então está falando do nosso intelecto, está falando das nossas emoções, está falando de que daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, daquilo que reproduzimos. Então por isso é muito importante saber onde está o nosso coração. Então que você fique aí ao longo desta ministração se perguntando, buscando onde tem estado o seu coração. Será que o seu coração está no lugar correto? Será que o seu coração está onde ele deveria estar? Talvez era para você estar desfrutando de coisas maravilhosas, mas porque o seu coração tem estado fora do centro da vontade, de onde ele tem que estar, você tem vivido uma vida talvez privada, você tem vivido uma vida talvez triste, talvez você tenha vivido uma vida até sem graça. Mas por quê? Porque você não tem estado no lugar que você deveria estar. E quando nós estamos no lugar que nós devemos estar, a nossa vida começa a ter sentido, a nossa vida começa a ter valor, a nossa vida começa a ser analisada e ser vivida de uma perspectiva não somente da nossa própria vontade, mas acima de tudo da vontade de Deus que nos criou. Então isso é muito importante para nós. Eu fiz até algumas anotações aqui para que eu não perdesse nada daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. E como é então que nós podemos analisar o nosso coração? Como é que nós podemos então buscar e saber se o nosso coração ele está no local correto? A palavra tesouro, o que ela significa? Conjunto de riquezas. Se a palavra tesouro significa conjunto de riquezas, e o versículo aqui 21, ele nos diz, porque onde estiver o seu tesouro, ou seja, onde estiver o seu conjunto de riquezas, aí também estará o teu coração. E aqui nos cabe uma outra pergunta: o que é valioso para você? O que tem valor para você? O que tem valor para a sua vida? Algumas pessoas já poderiam nos responder: o que tem valor para mim é a minha família. Outros poderiam responder: o que tem valor para mim é a minha saúde. Outros diriam: o que tem valor para mim é a minha casa, é a minha alegria, a minha liberdade, o meu trabalho, o meu sustento, o meu dinheiro. E nada disso está errado. Tudo isso para nós tem valor, mas nós precisamos entender algo, que existem além daquilo que nos traz alegria, nos traz prazer, aquilo que nós temos importância. Existe algo também que é valioso e nós precisamos entender e não colocar, não inverter as ordens daquilo que verdadeiramente é valioso para nós. E é interessante que esse texto ele nos fala de tesouro, de riquezas, de bens materiais. E aqui o Senhor ele nos adverte para que nós não ajuntemos tesouros aqui na terra. É bem verdade que nós precisamos entender que o Senhor Jesus ele não estava dizendo que nós não podemos ter bens materiais, que nós não podemos ter uma boa casa, um bom carro. Não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. O que Ele está dizendo é o quê? Para que nós não nos ajuntemos, para que nós não tenhamos além daquilo que nos é suficiente. Por quê? Tem pessoas que quando elas começam a juntar, além daquilo que ela precisa, ela se torna uma pessoa soberba, ela se torna uma pessoa antipática, ela se torna uma pessoa onde ela pisa nas outras pessoas. Ou seja, então o problema não está nos bens, mas naquilo que a pessoa acumula e se torna por conta desses bens. É o que o Senhor Jesus ele está dizendo aqui. E em contrapartida ele diz: o que vocês devem sim é ajuntar tesouros no céu. Então nós vamos entender, aprender o que é tesouro no céu. O próprio Senhor diz no próprio Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33, para que buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos seja acrescentada. Ou seja, aqui é uma prova daquilo que Jesus nos disse. Nós temos o suficiente da parte de Deus para que Ele nos acrescente. Mas em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Há poucos nós estávamos cantando para que o Senhor
na oração modelo de Jesus, venha com o reino dele aqui na terra. O céu, ele é perfeito. No céu não há choro, não há morte, não há lamento. Então, na oração modelo, Jesus ele nos ensinou a buscar a perfeição do céu aqui na terra. É bem verdade que nós vivemos num mundo decaído, pois aqui jaz o maligno. O mundo ele é decaído por conta do nosso adversário. Mas o Senhor ele nos ensina, nos adverte a buscarmos o reino de Deus sobre a terra, o bem vencendo sobre o mal. Então ele nos ensina a orarmos desta maneira, a buscarmos as coisas do reino de Deus, a buscarmos as coisas do céu, porque verdadeiramente é isso que nos importa. Porque quando nós entendemos e buscamos as coisas do céu, nós vamos ver que as demais coisas aqui na terra, elas se tornam até insignificantes. O próprio Senhor também nos ensina que nós estamos aqui nessa terra apenas de passagem. Nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos, que a nossa pátria, ela é celeste, a nossa pátria, ela é celestial. E por que então tanta gente padece aqui nessa terra? Porque está preso nessa terra, está preocupado com as coisas da terra, está preocupado somente com o que pagar, somente com o que comer, somente com aquilo que deve conquistar, agregar para si. E pessoas que ficam desta maneira, realmente elas vivem uma vida preocupadas com dívidas, vivem uma vida preocupada com tantas outras coisas. Por quê? Porque ela se esqueceu dos valores do céu. Então, volta e meia, nós precisamos fazer uma análise da nossa vida e ver onde está o nosso coração. Se o nosso coração não está tomado das coisas terrenas, se o nosso coração não está tomado das coisas dessa terra, e nós nos esquecemos das coisas do céu, das coisas de Deus. Sabe, eu nunca tive uma alegria tão grande no meu coração em compartilhar da palavra do Senhor. Olha que eu sempre fui alegre em compartilhar da palavra de Deus. Mas eu percebo que nesse tempo, o Senhor ele quer fazer algo extraordinário. Em especial, o Senhor quer fazer algo extraordinário, onde nós estamos inseridos, no bairro onde eu moro, onde que nós estamos. Eu percebo que Deus ele quer alcançar os vizinhos. O Senhor ele quer alcançar as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que ainda não tiveram um encontro com Ele, pessoas que ainda não conhecem a esse Deus, este Deus vivo, que cura, que liberta, que transforma e que salva. Mas eu percebo também que Deus ele não quer fazer somente esta obra aqui onde nós estamos inseridos. A prova disso são essas pessoas que têm compartilhado desses cultos online. O Senhor ele também quer que a palavra dele, que o reino dele seja propagado e alcance pessoas de outros bairros, pessoas de outros municípios, pessoas de outros estados, pessoas dos confins da terra. Essa é a proposta do Senhor, que o Evangelho seja propagado e alcance a todos, porque essa foi a proposta de Jesus ter vindo e ter morrido no nosso lugar. Essa é a proposta de salvar a todos, de salvar a todo aquele que se encontra perdido, aquele que se encontra distante do Senhor, aquele que se encontra aprisionado, aquele que se encontra encarcerado por algum tipo de vício, por algum tipo de enfermidade, por algum tipo de mal, aqueles que se encontram encarcerados na sua mente por aquilo que lhe falaram, por aquilo que lhe aconteceu. Talvez pessoas estão fora da igreja porque elas ouviram alguém apontá-la, porque ela ouviu e viu alguém julgá-la. E o Senhor Jesus ele não veio com esse propósito. O Senhor Jesus ele veio para quebrar toda e qualquer religiosidade. Ele veio para quebrar todo o argumento daqueles que se acham santos demais. Ele veio para quebrar todos aqueles que são aqueles que se acham conhecedores demais da palavra. O Senhor ele veio para o perdido. Ele veio para o caído. Ele veio para o oprimido. Ele veio para os órfãos. Ele veio para as viúvas. Então o Senhor Jesus ele tem um propósito: estabelecer o reino de Deus.
Mas com esta palavra, Ele quer nos despertar, Ele quer nos alertar como é que está o nosso coração, ou onde é que está o nosso coração. Será que o nosso coração também está voltado naquilo que está no coração de Deus? Ou o nosso coração está voltado para aquilo que está acontecendo nos dias atuais? Porque se nós ficarmos somente ouvindo ou assistindo os noticiários, a gente vai se entristecer, a gente vai encher o nosso coração de notícias ruins. E será que é o lugar onde Deus quer que o nosso coração esteja? Eu acredito que não, ou melhor, eu tenho toda a certeza que não. Porque em contrapartida, os noticiários dizem notícias ruins. A palavra de Deus, ela nos dá boas novas, ela nos diz boas notícias, que há sim perspectiva de mudança, que há sim os melhores dias para se viver, que há sim um futuro ainda muito melhor. Os melhores dias, escute uma coisa que eu vou te falar, os melhores dias da sua vida, você ainda está por viver. Por mais que você teve momentos bons, por mais que você teve momentos felizes, até o dia de hoje, eu quero te dizer que os melhores dias da sua vida ainda está por vir, ainda está para você viver. Você crê nisso? Porque a palavra de Deus, ela nos fala a respeito disso. Agora, olha que interessante. Os nossos frutos são resultado daquilo que está no nosso coração. Ou seja, nós expressamos, nós reagimos, nós falamos mediante como está o nosso coração. Eu até anotei aqui, olha o que diz o Evangelho também de Lucas, capítulo 6, versículo 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. O que é que você tem falado? O que é que tem saído da sua boca? Sabe, às vezes tem pessoas que quando você conversa com elas 5 minutos, você percebe que ela só conta palavras de derrota, só sai palavras de desânimo, só sai palavra de pessimismo. Mas quando nós entendemos algumas coisas, logo nós percebemos que uma pessoa nem sempre ela fala porque ela gostaria de falar aquilo, mas ela transmite mediante como está o seu coração. E uma pessoa que talvez não acredita que dias melhores estão por vir, uma pessoa não acredita em dias melhores, é porque talvez ela só tem padecido, ela só tem sofrido até o dia de hoje. Então o seu coração está cheio de tristeza, o seu coração está cheio de mágoa, o seu coração está talvez até com ira por aquilo que lhe aconteceu, por aquilo que lhe fizeram. Então uma pessoa ela expressa através dos seus lábios aquilo como está o seu coração. Por isso que é muito importante, de tempos em tempos, sondarmos o nosso coração e avaliarmos como ele está, se realmente ele está no centro da vontade de Deus, se ele está cheio da presença de Deus ou ele está cheio das coisas dessa terra. Nós precisamos fazer essa análise e nós precisamos ser sinceros conosco mesmo. Porque talvez nós podemos até enganar algumas pessoas, mas verdadeiramente Deus e nós sabemos como se encontramos. Talvez você pode até disfarçar do seu cônjuge, você pode disfarçar dos seus pais, dos seus filhos e amigos, mas você não consegue disfarçar para Deus de como está o seu coração. E eu te pergunto aí, como é que está o seu coração? O que tem aí dentro? Tem tido alegria? Tem tido prazer? Tem tido a presença de Deus aí no seu coração? Como está o seu coração? E quando nós estamos com o nosso coração cheio da presença de Deus, o que nós mais falamos é de Deus. O texto nos diz, a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de Deus, é óbvio que a gente vai falar de Deus. Se o nosso coração está grato,
por aquilo que Jesus nos proporcionou, sairá da nossa boca palavras de gratidão. Se o nosso coração está cheio de alegria, porque no Senhor a alegria dele nos reforça, nos revigora, nós então seremos alegres, porque o nosso coração está alegre. Mas talvez você tenha acumulado aí tristezas, frustrações, decepções. Talvez a vida não tenha sido tão fácil para você. Talvez você tenha contabilizado muito mais perdas do que conquistas. Talvez você tenha perdido entes queridos. Talvez você tenha perdido bens. Talvez você tenha perdido saúde. Talvez você tenha perdido a paz. Mas eu quero te dizer nesta noite que esta palavra não é para mostrar o estado apenas que você pode estar passando, mas esta palavra é para que você assimile e que você reúne forças e saia do lugar onde você se encontra, porque este lugar não é o lugar que Deus tem para você. O Senhor, Ele tem um lugar de pastos verdejantes, o Senhor tem um lugar de refrigério, o Senhor tem um lugar de águas cristalinas e abundantes para você. Mas para isso você tem que se apropriar desta palavra, porque se fosse palavra somente do meu conhecimento, nada mudaria na sua vida. Mas como é a palavra de Deus, eu tenho toda a convicção. Se você se apropriar desta palavra, você terá uma virada na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. E para isso nós estamos aqui, para anunciar que Deus, Ele quer mudar o seu coração, que o Senhor, Ele é especialista em corações. Por mais que você acredite que não, mas o Senhor que te criou é poderoso para mudar a sua sorte, ainda hoje. Aleluia! Você crê nisso? Você crê nesta palavra? E olha que interessante, falando sobre coração, a Bíblia fala também ali no Evangelho de Lucas, capítulo 21, que o Senhor Jesus, ele estava no templo, e ali então alguns homens ricos foram até a caixa de ofertas e depositaram ali algum valor. E ele também frisa que uma certa mulher viúva também foi ali até aquela caixa de ofertas e colocou ali algumas moedas. E o Senhor então, ele faz uma observação. Ele diz que aqueles homens, se comparado àquela mulher, a oferta deles não teve tanto valor como foi a oferta daquela mulher. Por quê? Porque aqueles homens ofertaram daquilo que sobejava, daquilo que sobrava, daquilo que não fazia falta a eles. Pois o Senhor Jesus, ele relata que esta mulher, ela ofertou todo o seu sustento, tudo que ela tinha para sobreviver. E aí então, o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração. Aqueles homens, eles ofertaram, eles não estavam errados. Eles ofertaram, eles semearam na casa de Deus. Assim como aquela mulher, só que havia um grande diferencial. Aqueles homens, eles semearam algo que para eles era insignificante, que não fazia falta. Porém, aquela mulher depositou tudo. Aqueles homens, eles estavam no templo, sim ou não? Sim. Aquela mulher também estava no templo? Sim. Aqueles homens acreditavam em Deus? Sim. Como aquela mulher? Sim. Mas qual era a diferença daqueles homens para aquela mulher? Embora eles ofertaram, embora eles estivessem no templo, aqueles homens estavam apenas envolvidos com Deus, pois aquela mulher estava comprometida com Ele. Há uma grande diferença de estar envolvido e de estar comprometido. Há pessoas que podem estar envolvidas num relacionamento, mas não pode estar comprometida. Quer um exemplo? Aquele casal onde um homem, ele tem ali a sua esposa, ele se envolve com ela, mas ele não é comprometido com ela. De que maneira? Porque nós sabemos que estar comprometido
é na alegria e na tristeza, na fartura e na escassez. Ou seja, é reconhecendo que todos os momentos que eles passarão juntos. E aquele que está envolvido é quando o cônjuge está passando por uma dificuldade e ele se ausenta. Ele não é companheiro, ele não é amigo, ele não é próximo. Isso é estar envolvido. Mas quem está comprometido, ele está junto, ele ora, ele ajuda, ele anima, ele levanta, porque isso é sinal de comprometimento. E assim também é no reino de Deus. Há muita gente que pode estar somente envolvida com o Evangelho, mas não comprometida com o Evangelho. Há muita gente que pode estar envolvida com Jesus, mas não comprometida com Ele. Há uma diferença muito grande de envolvimento e comprometimento em todos os âmbitos da nossa vida. Às vezes até profissionalmente nós podemos estar envolvidos no nosso trabalho, fazer aquilo que somente é pertinente a nós e receber o nosso salário, mas nós podemos também estar comprometidos com a causa do trabalho ao qual nós participamos. Há uma diferença enorme acerca disso, e o Senhor, Ele quer nesta noite que nós alinhemos o nosso coração ao coração de Deus, porque quando o nosso coração estiver alinhado com o coração de Deus, nós deixaremos de estar envolvidos para estarmos comprometidos. E nesse tempo, amados, as pessoas estão clamando por Deus, as pessoas estão clamando por misericórdia. Eu tenho recebido diariamente no meu WhatsApp pessoas pedindo oração por parentes que se encontram enfermos, por parentes que se encontram distante da presença de Deus, por pessoas que estão por dificuldades. E se nós estivermos apenas envolvidos, o que a gente vai dizer? Amém, somente isso. Mas se nós estivermos comprometidos, nós vamos entrar na brecha, nós vamos entrar na causa, nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus para que o milagre aconteça, para que a mudança ocorra e aquela pessoa experimente do favor do Senhor na vida dela. Um outro exemplo que nós temos de pessoa comprometida foi Esther. A palavra do Senhor nos diz que o seu tio Mardoqueu chegou até um dado momento quando ela acabara de ser levantada como a rainha. Havia uma conspiração para que o povo de Deus fosse morto, fosse aniquilado, fosse extirpado, fosse acabado naquela época. E aí então, quando Mardoqueu soube desta conspiração, ele fez com que mensageiros fossem até Esther e dissesse para ela: será que você não está aí no reinado por um propósito de Deus? E Esther então entendeu que ela não apenas estava envolvida com Deus, mas que ela estava comprometida, a ponto dela declarar um jejum para entrar na presença do rei e dizer: se eu perecer, se o cetro do rei não for estendido ao meu favor, eu perecerei. Ela deu uma demonstração de que ela não se preocupava com a sua própria vida, mas que a vida do povo de Deus era muito maior do que a própria vida dela. Ou seja, ela demonstrou que ela estava totalmente engajada com Deus, totalmente engajada com o seu povo. Hoje nós temos vivido um tempo onde a nação tem se dividido. Pessoas que são de uma determinada opinião e outras pessoas que são de outra opinião. Até cristãos estão se dividindo e esquecendo a causa maior, que é o Evangelho de Cristo. Estão aí muitas vezes se degladiando, postando aí nas suas redes sociais os seus pensamentos, as suas insatisfações. Isso é uma demonstração de como está o seu coração. Mude a sua postagem, mude o seu discurso, comece aí a declarar palavras de vitória, palavras de transformação, palavras de bênção, e não fique se degladiando, debatendo opiniões, pois não é isso que o nosso coração deve estar cheio. Nosso coração deve estar cheio de palavras de esperança.
Nosso coração deve estar cheio de Deus, até sim respeitando as opiniões alheias. Isso é democrático, mas nós não podemos entrar num debate e até mesmo perder a amizade por conta de qualquer outra coisa. Não é esse o propósito do Senhor para nós. O propósito do Senhor é que nós ajuntemos e não espalhemos. Essa é a proposta do Senhor. E nesse tempo, Deus ele quer te usar. Nesse tempo, Deus ele quer que você seja um canal de bênção para outras pessoas. Mas para isso é necessário que você esteja com o seu coração alinhado, com que você esteja com o seu coração voltado para a presença do Senhor, para aquilo que realmente é relevante, para aquilo que é importante para você, para a sua família. Talvez a sua família tenha padecido, porque o seu coração não está mais no centro da vontade de Deus. Talvez a sua família tenha sofrido, porque o seu coração não está no lugar correto. A Bíblia nos fala de pessoas que padeceram, de pessoas que sofreram, por conta de não estar com o seu coração aonde deveria estar. A Bíblia nos fala do sacerdote Eli, por não estar com o seu coração no centro da vontade de Deus, perdeu os seus filhos e o seu povo padeceu. A Bíblia também nos fala de coração. Por que será que Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para escolher ali um dos seus filhos para que fosse o substituto do rei Saul, o seu pai, o pai de Davi, foi ali apresentando um a um dos seus filhos, os mais fortes, até que então Davi ficara até esquecido ali perante os seus irmãos. E aí o profeta Samuel diz a Deus: Senhor, já vieram todos. E o Senhor falou: não, ainda há um. E aí Deus ele diz para o profeta Samuel: Samuel, o homem olha a aparência, mas eu enxergo o coração. Sabe? Uma das coisas que eu tenho pregado, uma das coisas que eu tenho buscado compartilhar, é que Jesus ele não busca o crente, cristão, evangélico, o católico, o espírita, o budista. Não. O Senhor ele busca aquele que crê no seu Filho Jesus. Porque não é a religião que levará alguém a ter a sua vida salva, mas sim aquele que pagou um alto preço por ela, que foi o Senhor Jesus. E a religião, na verdade, ela tem até impedido para que muitas outras pessoas se acheguem a Jesus. Por quê? Porque a religião ela quer impor aquilo que não é bíblico. Ela quer impor algumas coisas que é do homem, é da tradição, é da cultura, e não é do Senhor. Porque o Senhor ele enxerga o coração. E eu conheço várias pessoas que elas não estão ainda na presença de Deus, porém ela tem um coração muito maior e melhor do que muitos que estão dentro da igreja. O que essa pessoa precisa é colocar o seu coração no centro da vontade do Senhor. Que essa pessoa precisa ser despertada para entender que o Senhor tem um plano perfeito para a vida dela. Sabe, eu ouvi um testemunho ontem de um homem que ele era ateu, hoje ele é um pastor. E ele era ateu. E ele disse que não conseguia entender, enxergar, viver aquilo que nós cristãos falamos acerca da palavra. Porque ele disse que muitos falavam somente a teoria, mas não viviam na prática aquilo que se falava. E foi então quando ele teve um encontro com um homem de Deus, que amou a vida dele, foi que ele pôde compreender as Escrituras.
O Senhor quer que nós não fiquemos apenas no teórico, na palavra, mas para que nós vivamos aquilo que nós aprendemos aqui nesta palavra. Para que nós amemos, para que nós expressamos o amor de Cristo que está em nós a outras pessoas. Há um outro pastor que eu escutei um testemunho, que ele disse que o diferencial na vida dele foi que o pastor, quando se aproximou dele, ele tinha uma vida noturna, ele vivia em boates, ele vivia em bar, mas ele falou que o pastor não o recriminou, não o condenou, o pastor amou a vida dele. E é para isso que nós fomos chamados, porque se eu tenho um coração no centro da vontade do Senhor, eu vou amar as pessoas, e através do amor de Cristo que está em minha vida, é que as pessoas deixarão de ter um comportamento que lhe prejudica, que lhe faz mal. E aí então, ela também vai ter acesso ao seu coração no centro da vontade de Deus. E para nós finalizarmos aqui, eu quero ler 2 versos do Salmo de número 139, que fala para nós orarmos a Deus e pedir a Ele, se Ele encontrar no nosso coração algum mau caminho, que Ele nos guie para o caminho perfeito e eterno. O salmista nos diz isso: Senhor, sonda o meu coração, sonda-me. Se o Senhor encontrar algum mau caminho no meu coração, se o meu coração estiver equivocado, se o meu coração estiver fora do propósito, que o Senhor possa me levar, que o Senhor possa me guiar pela vereda da justiça, que o Senhor possa me levar para o caminho perfeito, para o caminho correto, ao qual eu devo caminhar, ao qual eu devo segui-lo. Então esta noite é uma noite de observação de como nós estamos, de como está o nosso coração, onde nós temos andado, o que é que nós temos frequentado, o que nós temos feito. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa: esse é um tempo de avivamento, sim, é um tempo de avivamento, mas acima de tudo, não há avivamento sem arrependimento. Então é tempo de nós nos arrependermos da nossa postura, da nossa conduta, da nossa indiferença daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, daquilo que é eterno, daquilo que é vivo. É tempo de nós fazermos uma reflexão e olhar para dentro de nós, se a vida que nós estamos vivendo, se a vida que nós estamos levando, se é a vida que Deus nos proporcionou através do seu Filho Jesus. Esta é a colocação que nós precisamos fazer nesta noite. Será que eu tenho me comportado? Será que eu tenho conduzido a minha vida ao lugar correto? Eu não estou dizendo para você ser um fanático. Eu não estou dizendo para você abandonar a sua família, abandonar o seu trabalho, os seus afazeres e se bitolar dentro de uma igreja, apesar da gente nem poder, né, nesses dias. Ou então se bitolar aí na frente da televisão e só assistir pregações. Não é isso que eu estou dizendo para você. Mas é você ter a sua família, você ter o seu trabalho, você ter o seu lazer, você ter aquelas atitudes que te dá prazer, mas acima de tudo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não se esquecer do seu Criador, não se esquecer do Deus eterno, aquele que te fez, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te conhece desde quando você estava no ventre da sua mãe, desde quando você estava sendo tecido. O Salmo de número 139 também nos diz isso. O Senhor, Ele conhece o seu deitar, o Senhor, Ele conhece o seu levantar. Por onde você passar, onde você estiver, Deus, Ele está te vendo. Talvez você pode estar fazendo algumas coisas ilícitas, talvez você está tendo algumas atitudes errôneas, achando que ninguém está vendo, mas Deus, o eterno, aquele que tudo vê,
Ele está vendo. Mas Ele não está vendo para te apontar. Ele está vendo porque Ele quer te mudar. Esta é uma noite de mudança. Essa é uma noite de transformação. A nossa nação brasileira só será transformada a partir do momento que nós nos arrependermos. Até mesmo por erros que não foi a gente que cometeu. É tempo de nós, como igreja do Senhor, nos arrependermos pelos políticos que tanto roubaram e roubam a nação brasileira, pois esse é o nosso papel. A Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos governantes, não amaldiçoá-los, mas sim abençoá-los, até aqueles que não é do nosso gosto. É para isso que eu e você fomos chamados. Em nome de Jesus. Nós estaremos ministrando uma canção antes de eu orar por você. E nesta canção, deixa o Espírito Santo aí falar ao seu coração. Deixa o Espírito Santo te visitar. Deixa o Espírito Santo aí ir até você, em nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele quer realizar algo maravilhoso nesta noite na sua vida. Você não tem ideia daquilo que Ele tem a realizar através de você. Através de você, muitas outras pessoas serão alcançadas e transformadas, pois esta é a obra de Jesus. Então feche os seus olhos, você aí onde está na sua casa, tenha um particular aí com o Senhor, tenha um momento aí de intimidade com Ele. Onde você estiver, feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim. Coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti.
você agora. Enquanto esta canção estava sendo ministrada, o Senhor me mostrava um grande exército se levantando nesta noite. Pessoas que se encontravam prostradas, pessoas que se encontravam desanimadas, pessoas que se encontravam frias, pessoas que se encontravam distantes de Deus. O Espírito do Senhor está tocando nessas vidas agora em nome de Jesus. Eu vejo pessoas sendo tocadas, eu vejo pessoas aí com o seu coração sendo contagiado, o seu coração queimando de alegria, queimando da presença do Senhor. Eu vejo pessoas voltando para a presença, para a casa do Pai nesta noite, no nome de Jesus. Eu vejo pessoas se entregando a Ele, eu vejo pessoas declarando: Jesus, eu quero andar no seu caminho, eu quero andar na sua presença, ensina-me a andar nos seus preceitos, ensina-me a andar nos seus caminhos. Eu vejo pessoas se rendendo ao Senhor, eu vejo pessoas prostradas nesta hora, eu vejo pessoas sendo transformadas, eu vejo pessoas sendo cheias do Espírito Santo de Deus. Então receba desta presença, aí onde você se encontra, aí na sua sala, no seu quarto, na cozinha, em qualquer lugar do cômodo da sua casa, qualquer cômodo, que você seja aí tocado, que você seja cheio, que você seja aí erguido nesta noite. O Senhor, Ele é aquele que te pega pela tua mão, Ele te sustenta, Ele te coloca em um porto seguro, em nome de Jesus. Rompa com tudo aquilo que te deixava distante do Senhor, rompa com a incredulidade, rompa com a adversidade e seja favorável àquilo que Deus tem a realizar no seu coração. Declare: Senhor, eu quero a tua presença, Senhor, eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença em mim, mais do que o ar que eu respiro. Eu quero a tua vida ministrando, me conduzindo, me fortalecendo, me guiando, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que esta noite será um marco na sua vida, e por ser um marco na sua vida, será um marco também na sua família, será um marco onde você está inserido, porque através de você, muitas outras pessoas também vão querer o que você tem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na semana passada nós pregamos aqui, falamos de Pedro e João, quando eles foram para o templo, e ali aquele coxo, aquele aleijado, ele pediu uma esmola, e Pedro declarou: não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levante-se e anda. Nesta noite, você foi inundado, você foi preenchido pela presença do Senhor. E pessoas vão olhar para você nesta semana, e elas vão perguntar o que aconteceu com você. E você vai dizer: eu fui tomado pela graça do Senhor, eu fui preenchido pela presença do Senhor. O fogo do Espírito Santo de Deus me renovou para a glória de Jesus. E você que foi tocado por esta palavra, você que foi tocado pelo Espírito de Deus nesta noite, e você quer entregar a sua vida a Ele, eu te convido a fazer uma oração comigo. Ou então você que estava afastado da presença do Senhor, esta foi a noite que o Senhor marcou para que você se reconciliasse com Ele, para que você voltasse para os braços dEle. O Senhor desejava ansiosamente por este momento, por essa sua decisão. Então você que está tomando essa decisão, aí onde você está, levante a sua mão direita e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como o meu único e suficiente e eterno Salvador. Perdoa os meus pecados e que meu nome seja escrito no livro da vida. Você que estava afastado, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu também te peço perdão por ter me afastado da sua presença, por ter deixado com que tantas coisas nocivas habitassem meu coração e
fizesse com que eu me distanciasse de Ti. Senhor, me perdoa. E nesta noite eu declaro que eu estou voltando para a Sua presença. Eu estou voltando para a Sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que fez esta oração, a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há uma festa nos céus. Nós queremos Te conhecer, nós queremos saber quem é você que se decidiu por Jesus nesta noite, ou então se reconciliou. Você pode nos chamar depois no privado, que nós queremos Te ajudar, nós queremos Te auxiliar, nós queremos Te apacentar, em nome de Jesus. Nós queremos não somente apresentar o Senhor a você, mas nós queremos Te consolidar na fé, consolidar na presença de Jesus, que é o melhor lugar que nós podemos estar. Amém? Eu fico feliz por poder compartilhar dessas verdades em nome de Jesus. Eu gostaria também nesta hora de semear na casa do Senhor. Uma das coisas que caracterizou Davi como homem segundo o coração de Deus é porque ele se importava com aquilo que era do alto, com aquilo que era de Deus. Certa feita, ele se sentiu incomodado, porque ele falou: eu moro num belo lugar, e a arca da aliança, que representava a presença de Deus, não tinha um lugar para estar. Então ele desejou construir um templo, embora o Senhor não o permitiu, e seu filho Salomão quem o construiu. Mas a atitude, a demonstração de Davi mostrou como era o coração dele em relação ao Senhor. Nós até temos um envelope na nossa igreja que nós chamamos de generosidade. Porque semear na obra do Senhor não tem a ver com o valor, como foi dito aqui, daquela oferta daqueles homens ricos e daquela pobre viúva. Mas generosidade é algo espontâneo, é algo prazeroso, é algo que nos dá a alegria de semear na casa do Senhor, não por obrigação, mas sim por gratidão, por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado. Então nós, da Souza Igreja, semeamos na casa do Senhor, porque nós entendemos que com essa semente, o Senhor fará grandes coisas. Estaremos num templo de verdade, sairemos da nossa garagem, estaremos num templo ao qual o Senhor já preparou. Nós não sabemos ainda onde é, mas o Senhor já preparou. E o nosso coração deseja e entendemos que é nas imediações, porque nós temos visto os vizinhos compartilhar, que eles têm escutado as mensagens aos domingos de suas casas. Alguns estão até desejosos de estarem aqui conosco, porque eles têm visto verdade naquilo que tem sido pregado. Eles têm sido tocados pela palavra do Senhor, que mesmo sem estar sendo anunciada através de um microfone, mas ela tem invadido aqui algumas casas. Alguns vizinhos têm entrado também na nossa live, e pessoas têm sido tocadas. E eu tenho certeza que em breve nós estaremos aqui com um local para a glória de Deus. E esse lugar será marcado por um lugar de avivamento, onde o Senhor levantou um povo que o ama, um povo que é sedento pela presença dEle, um povo que é sedento por anunciar as virtudes de Cristo. Assim eu creio e profetizo sobre este lugar. Pessoas se achegarão do norte, do sul, do leste e do oeste. Esse lugar será conhecido para a glória de Deus, para a glória de Deus, somente para Ele.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então você que está nos assistindo, se você também quiser semear nesta obra, nos chame aí também no privado e nós iremos te direcionar no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? A bagagem do passado eu carreguei, vivi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu condenado, era encerrando este culto nesta noite, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por aqueles que semearão nesta obra, Pai, por aqueles que foram tocados e convencidos pelo Teu Espírito assim fazerem, ó Deus. Obrigado por aqueles que reconheceram o Senhor como Salvador, aqueles que se reconciliaram contigo nesta noite. Obrigado, Senhor, aqueles que participaram de alguma forma deste culto, ou presencialmente aqui nos ajudando como equipe, ou até mesmo aqueles que estão online, ó Deus. Que esta semana seja uma semana de ótimas notícias, seja uma semana extraordinária, seja uma semana maravilhosa, em nome de Jesus.
que todos sintam a Tua presença, ó Pai, todos os dias, em nome de Jesus. Que todos, Senhor, sejam felizes, que todos, ó Pai, experimentem de um tempo extraordinário preparado pelo Senhor. É o que nós declaramos para a glória de Jesus. Obrigado por nos acompanhar por mais essa semana. E na semana que vem estaremos de volta no nome de Jesus. Um beijo.